Nós somos mulheres empreendedoras e da High Society Tech, né? Nós somos mulheres empreendedoras da tecnologia. E a gente vai falar um pouco com vocês que estão aqui presentes, com o pessoal que está aí em casa, um pouco sobre os nossos desafios, nossas oportunidades, a nossa história, né, Thay? Exatamente. Então, sejam bem-vindos, boa tarde, gente, aqui presencial, do online. A ideia de trazer esse painel é para mostrar um pouco da trajetória de mulheres que estão aqui na Paraíba, empreendendo tanto na área de inovação quanto de tecnologia, e falar um pouquinho sobre como é esse processo. O processo de empreender, na verdade, é igual para todo mundo, né? A gente fala um pouco mais sobre o empreendedorismo, a inovação, o desenvolvimento de algumas hard skills na área de negócios e tecnologia, porque para a mulher configura-se algumas realidades um pouco diferentes. Eu costumo dizer que a gente tem alcançado novos espaços, novos papéis, novos contextos, isso é bem bacana, mas a gente não abandonou os antigos. E aí isso é que torna o nosso processo um pouco mais desafiador. Mas eu queria começar aqui, né? Estamos aqui ao vivo no Instagram da GP, o pessoal que está aqui, tem muita gente no Insta da Jane, com a Intense GP, que não conhece as outras, então queria que vocês começassem se apresentando, meninas, e eu fecho por aqui. Olá pessoal, boa tarde, eu sou Patrícia Rosas, empreendo na área da educação, especificamente na área de formação de leitura. A minha startup é a Mochilê, nós somos uma agência de leitura para estudantes da educação básica e estudantes do ensino técnico. Nós também trabalhamos com a formação leitora dos professores e a nossa principal ferramenta hoje de tecnologia é a revista Tertúlia. É uma revista digital que publica textos de estudantes, professores e comunidade de escritores e pessoas que têm o sonho de publicar seu texto e não sabem por onde começar, não têm a oportunidade de publicar. Então, a nossa plataforma digital está sendo construída agora, mas nós já temos um aplicativo onde tudo acontece lá nesse aplicativo. Então, sejam todos bem-vindos, boa tarde. Vamos bater esse papo aqui interessante sobre mulheres empreendedoras. Boa tarde, meu nome é Juliana Dutra. Eu empreendo há mais de 20 anos. Hoje eu empreendo através da Esperaí Criativa, que é uma Creative Tech. Une a tecnologia não só de software, mas pessoas e equipamentos e potencialidades para mixar a criatividade com a inovação e fazer projetos acontecerem. Projetos inimagináveis acontecem em nossas mãos. A gente costuma dizer que a gente faz o que nem sabe o que vai fazer, porque vem a necessidade e aí a gente junta os recursos de pessoas e equipamentos e de suprimentos para trazer a solução. Além disso, eu venho no universo das startups desde 2017. Já tive algumas. A atual, que a gente está rodando o MVP, também é uma startup de educação que visa trazer mentalidade de desenvolvimento para pessoas que ainda estão em sala de aula. A gente percebe que existe um gap no mercado do sair da escola, da universidade, do ensino médio, do ensino técnico e chegar no mercado. Você tem um conjunto de habilidades técnicas, mas não tem ainda o conjunto de habilidades comportamentais, o mindset de desenvolvimento, as habilidades para realmente se inserir no mercado de maneira prática e objetiva. E a nossa startup visa resolver de alguma forma esse gargalo, através de um estudo de soft skills, de entender as múltiplas inteligências, onde cada um pode entregar o seu melhor. Isso através de workshops, palestras e também imersões. Então, esse é o trabalho da gente agora e é uma honra estar aqui ao lado dessas mulheres, podendo compartilhar um pouco sobre o que é empreender mulher. Bom, galera, eu sou a Thay, sou CEO da 3B Delas, que é uma aceleradora de negócios femininos focada em micro e pequenas empreendedoras. Então, hoje a gente atua trabalhando na educação empreendedora, focada em gestão e mudança de mentalidade das micro e pequenas empreendedoras, para que elas deixem de se ver apenas como a moça que vende bolo, a tia que vende laço, qualquer coisa do tipo, mas que se vejam como empresárias
E nós somos a única aceleradora feminina do Brasil que possui uma ferramenta de inclusão digital na ponta do programa, que é o Comprando Delas, o nosso marketplace exclusivo de negócios femininos, onde o core não é ganhar em cima das vendas das mulheres, mas trabalhar a educação digital. Então, hoje a gente cumpre esse desafio alinhado com 3 ODS, que é a 4, Educação de Qualidade, a 5, que é Igualdade de Gênero, e a 8, que é Trabalho Decente e Desenvolvimento Econômico. E a gente costuma dizer que estamos em ambientes como esse, de mulheres de tecnologia, para absorver e aprender e traduzir a linguagem para entregar para essas mulheres que são de base, que estão no dia a dia, no corre do empreendedorismo raiz ali, né, de vender, de fazer acontecer, e que nem sempre tem a oportunidade do acesso a conteúdos de inovação, tecnologia, de empreendedorismo, e que podem potencializar muito esses pequenos negócios, visto que hoje eles são, né, a maior porcentagem do PIB brasileiro. Então, se a nossa economia tem crescido, muito desse crescimento é atribuído ao desenvolvimento de negócios femininos e de micro e pequenos empreendedores. A gente precisa olhar para isso. Pronto, vou chegar agora a minha vez, né? Eu tenho a tia chata, eu sou a empreendedora mais jovem aqui, a tia chata. E a gente também está com convidados aqui na sala, então eu queria até perguntar para vocês, quem aqui já bateu cadeira de empreendedorismo? Ainda não tiveram empreendedorismo? 2 tiveram, né? Quem aqui conhece ODS? Não ouviram falar de ODS, né? A Thay acabou de explicar sobre ODS. Então agora eu vou falar um pouco sobre mim e sobre o meu trabalho. Eu me chamo Jennifer Macena, eu sou CEO da startup Intense GP. A Intense GP é uma consultoria em tecnologia e também uma software house. Então a gente produz plataformas, sistemas, então a gente trabalha com soluções tecnológicas alinhadas ao ODS e alinhado à sustentabilidade. Sustentabilidade todo mundo já ouviu falar, né? Aqui a galera já ouviu falar. Então, assim, nós somos uma consultoria que se foi denominada como ISG Tech. Então, no mundo vocês vão ouvir falar muito a partir de hoje, e os seus filhinhos também vão ser ensinados na escola sobre social, ambiental e governança. Então, a Intense GP, como consultoria, a gente ajuda outros clientes, ou seja, tanto os empresários quanto os nossos alunos, a entenderem como colocar essa cultura, não só dentro das empresas, mas também dentro dos lares, aonde vocês forem, né? Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu aquela história, não joga lixo no chão, não façam isso. Então, isso é o mundo ecológico, ambiental. E a gente, como startup, a gente veio aqui para ajudar os nossos clientes, sendo eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, a começarem a se entender e abstrair a cultura do ISG. Então, de novo, social, ambiental e governança. Significa que eu tenho que trabalhar e motivar essas pessoas e empresas a terem um mundo melhor para se viver. Então, a gente ensina por meio da consultoria. Hoje, para 2023, a gente preconizou a ODS Educação de Qualidade, que é a ODS 4, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então, a gente trabalha alinhado à ONU, a gente é signatário. E a gente está trabalhando com vocês para isso. Nosso stand está falando disso. E nós, como mulheres, né, trabalhando pela igualdade de gêneros, estamos aqui mostrando que somos 4 startups visando a tecnologia, a inovação, a informação e o empreendedorismo. Então, eu sou a Jennifer, quem quiser conversar comigo também, pode me contar lá no stand, mas a gente vai falar um pouco mais ainda sobre os nossos trabalhos e, por favor, façam perguntas aqui para ajudar a gente, tá bom? Massa, eu estou como moderadora aqui nesse painel, e aí eu acho que um ponto muito importante é que da nossa geração para trás, não vamos falar a idade, né, mas da nossa geração para trás, o mundo da tecnologia e da inovação, o mundo dos negócios era algo muito distante. Não era uma primeira opção para quem era menina se formando, sei lá, nos 80, 90. Né? A gente nasceu 80, 90, se formando no ano 2000, 2010. Não era uma primeira opção. E hoje, depois de muito caminhar, depois de alguns processos de transição de carreira e na vida de algumas, a gente alcançou esse espaço, mas entendendo que foi um caminho muito mais difícil. Então, quando a gente compartilha nossas experiências e tenta uma coisa em comum, dentro dos nossos negócios, é tentar democratizar o acesso à tecnologia, à inovação, ao empreendedorismo e mostrar que esses lugares são possíveis. Então, eu queria que vocês compartilhassem, eu também vou compartilhar um pouco, dessa trajetória, da parte humana da coisa. Quando é que a tecnologia, esse mundo de inovação, a palavra startup surgiu na vida de vocês, vocês descobriram que isso não era de comer, que isso não era sei lá, um capítulo de um livro.
Eu particularmente, quando fui para um primeiro evento de inovação e tecnologia, eu vou contar rapidinho, daqui a pouquinho para vocês, mas eu jurava que era uma coisa tipo Matrix. Sério, não tinha a mínima ideia de onde eu estava entrando. Isso já aconteceu aos meus 26 anos. E aí começou um rebuliço na minha vida. Mas eu queria que vocês compartilhassem com a gente onde é que a startup, essa palavra, surgiu como palavra, e depois como é que o bichinho do empreendedorismo, da inovação picou e não deu mais para sair disso. Porque isso é um caminho sem volta, gente. Você comeu do pratinho da startup, você sofre, você grita, você quer matar pessoas, sim, mas você não sai mais enquanto você não cumpre o seu propósito. Conta aí, Paty. Gente, não é nada fácil. Eu sou professora da educação básica há 21 anos e em 2019, quando começou a pandemia, eu já desenvolvi um projeto de leitura e escrita na escola chamado Projeto Desengaveta Meu Texto. Se você pesquisar aí, você vai encontrar um mundo de coisas na internet sobre Desengaveta Meu Texto. Então, a ideia do Desengaveta era tirar o texto da gaveta. Sabe aquela coisa na escola? Quem aqui já frequentou a escola sabe que a gente faz os textos, as redações, e muitas vezes nem recebe resposta. Ou então elas ficam lá, os meninos pequenininhos, as salas de aula, tem os textos pendurados na parede lá da escola, e os textos não circulam. Ou seja, não cumpre uma função social, não encontra um leitor com quem conversar. Os textos vivem engavetados. Por isso a ideia de desengaveta meu texto. Então, quando eu estudei aqui em João Pessoa, na UFPB, em 2017, volto de um doutorado e querendo mudar o mundo, cumprir o meu propósito de pessoa melhor e de ajudar outras pessoas. E aí desenvolvo o Desengaveta Meu Texto. E o Desengaveta Meu Texto entra nas escolas para trabalhar clubes de leitura, consciência crítica, formação do leitor. Quando veio a pandemia, imagina, lockdown das escolas, fecha tudo. Então as bibliotecas fechadas, escolas fechadas, e eu tinha um projeto e eu disse, bem, e agora? O que é que eu faço? Propósito, a gente não consegue fechar. Propósito de vida, a gente não consegue dar um tempo. Propósito, ele fica remoendo dentro de você até você cumprir. Então eu não consegui fechar meu propósito e aí é o que eu pensei. Gente, o nosso projeto, ele trabalhava com clubes de leitura. Então, qual foi a ideia que surgiu durante a pandemia? Criar o delivery literário. Então, foi aí que surgiu a ideia de a gente criar um aplicativo, colocar dentro desse aplicativo capa dos textos, resumo dos livros, a capa dos livros, o resumo dos livros, e os estudantes das escolas lá de Campina Grande, que esse projeto surgiu lá, entravam no aplicativo, escolhiam o livro que ele queria ler, e a gente entregava na casa dele uma sacolinha literária. Foi assim durante a pandemia inteira. A gente atendia 250 crianças todos os meses, com o fomento que tínhamos da Fundação Carlos Chagas e do Banco Itaú Social. E aí começou a entender, gente, a gente tinha que entender mais tecnologia. A gente tinha que entender mais do que era o mundo digital. E aí eu fui pesquisar, foi quando surgiu para mim a primeira vez a palavra startup, porque eu não sabia o que é. Então, o que é startup, como funciona essa ideia tecnológica. E aí de 2019 para cá, fomos aprimorando essa ideia e hoje somos a Mochilê Tech, que é a Mochilê. Nós desenvolvemos soluções para a sala de aula, soluções digitais para a sala de aula, com um único propósito: impactar, empoderar pessoas por meio da leitura e escrita. Ler e escrever não são atividades mecânicas. Ler e escrever são atividades de empoderamento social. Não se pode colocar uma pessoa numa sociedade que ela não sabe ler, que ela não tem posicionamento crítico. A sociedade vai engolir. O nosso propósito é posicionar essas pessoas para que elas sejam pessoas empoderadas, tomem o seu lugar na sociedade, saiba ler, saiba escrever com competência. E aí somos a Mochilê até hoje, participando de várias acelerações, que é um outro mundo. E estamos aqui até hoje, já recebemos, ano passado, recebemos o prêmio LED, Luz da Educação, da Rede Globo, como uma solução que ilumina o lugar onde estamos, que podemos iluminar ainda mais. Foi assim que surgiu a nossa solução. Que massa! Eu acho muito legal e o quanto que você faz, a sua startup, a sua base tecnológica, tudo vinculado, o quanto você precisou aprender.
mas o quanto isso ainda é essencial para nós, para vocês que são da área de computação e tecnologia. Hoje a gente estava numa discussão ferrenha ali mais cedo um pouco, mas até para usar inteligência artificial, que hoje é, né, a grande ferramenta do momento, a gente precisa ter o pensamento crítico, julgamento e tomada de decisão, que são habilidades profissionais do futuro, que são soft skills e que são desenvolvidas muito através do hábito de ler, né? Você não conversa com o chat GPT se você não souber fazer as perguntas certas. Você não vai ter os resultados que você espera. Então é muito importante. E você, Ju, startup, esse nome, é de comer, é de vender? O que eu faço com isso? Quando que surgiu para você? Eu empreendo desde criancinha. Eu lembro as minhas primeiras experiências empreendedoras com 7 anos. Eu já produzia conteúdo, escrevia, fazia uns caderninhos e saía vendendo na vizinhança. Eu fiz o caminho inverso da maioria. Eu não tive minha carteira assinada até hoje. Sério, Brasil? Sério, Brasil. É virgem. Tá lá, guardada. Nunca foi assinada a minha carteira porque eu já nasci com esse espírito empreendedor. E oficialmente, aos 21 anos, eu comecei a minha primeira empresa, que é a que perdura até hoje. Porém, dentro dela já surgiu muitas outras empresas, muitos outros trabalhos foram nascendo. E no decorrer desses 20 anos, lá em 2017, eu fui pega pelo vírus da startup. Ai, meu Deus, o que é isso? Eu com 2 crianças recém-nascidas ainda, eu disse, vou fazer esse negócio que eu estou precisando tirar um tempo para mim. Olha onde eu fui cair. Que cilada. E lá em 2017 eu comecei, participei do primeiro Startup Weekend. Foi bem interessante. Vim para a Expotec já em seguida com essa startup que era materializar, impressão 3D e tal. Passei algum tempo desenvolvendo esse projeto, mas de lá para cá outras coisas foram acontecendo e desde 2018 eu passei a investir o meu tempo com a escrita criativa, saindo de um processo depressivo, que aí em 2017 eu ainda estava meio mergulhada nesse processo depressivo do pós-parto. E aí eu comecei a escrever, era algo que me faltava, era a comunicação verbal no dia a dia, e eu fui para a escrita como forma de me comunicar comigo e com o mundo. Era uma maneira que eu encontrava, era escrevendo. E esse exercício diário me trouxe muito conteúdo, porque eu tinha que ler muito para poder me aprofundar no que eu estava querendo comunicar, e isso foi me fazendo mergulhar nesse universo da escrita. E aí, em seguida, no final de 2018, eu desenvolvi uma outra startup de escrita emocional já. 2019, mais uma de escrita para o autoconhecimento e autodesenvolvimento, escrita para criar futuro, e assim eu fui vinculando esses meus trabalhos, essas novas empresas, à escrita criativa. E no momento, depois dessa jornada, com a Esperaí Criativa, que está fazendo 21 anos em novembro, a gente está desde 2002 lá em Campina Grande, que hoje é uma Creative Tech. A gente desenvolve ideias a partir da criatividade, da sugestão do cliente, a gente desenvolve produtos e serviços correlacionados à demanda do cliente. Então, eu digo que a gente nem sabe o que vai fazer, mas a gente faz. O cliente chega, tal, estou precisando de tal coisa. Nunca fizemos, mas a gente consegue fazer. Então, é um diferencial porque a gente usa a tecnologia, não a tecnologia do software do computador, mas a tecnologia das pessoas, a tecnologia criativa, o potencial que as pessoas que estão ao nosso redor têm para entregar. E agora a gente está desenvolvendo a conexão para o futuro, conexão for future, que busca resolver esse gargalo do mercado, como eu falei há alguns minutos atrás. Os alunos saem da sala de aula da universidade, do ensino técnico, e têm uma certa dificuldade de chegar no mercado, porque desenvolvem muitas habilidades técnicas, porém faltam as soft skills, falta focar nas inteligências múltiplas, que cada um tem um potencial diferente, e isso precisa ser mapeado, trilhado, para que quando o aluno, o jovem adulto,
sai da escola, sai da universidade, ele possa saber onde se alocar, onde se encontrar, entendendo que existe necessidades além do conhecimento técnico. Existem outras possibilidades e outras ferramentas que precisam ser desenvolvidas para que a mentalidade dele possa alcançar esses lugares desejados. Então, essa startup é uma cilada. Você foi a primeira aplicada. É uma cilada, mas é uma cilada boa, gente. Na verdade, né, a gente conversa muito sobre essas questões de trajetória e é muito importante, a gente está começando ainda até agora sobre isso, você escolher o seu desafio. E como toda trajetória, né, assim, empreender é muito difícil. Eu quando fui passar para esse mundo, eu falo que me venderam que eu ia empreender para ter mais dinheiro e mais tempo. Aí eu cheguei no mundo do empreendedorismo, era outra coisa. E é muito importante a gente não romantizar o processo. Porque ele é doloroso, ele é árduo. E é por isso que esse processo que as meninas estão trazendo de muito autoconhecimento, ele é necessário para gerar a resiliência dos altos e baixos do processo de empreender. Porque não é fácil no dia a dia, na rotina. Para a mulher ele é um pouco mais complexo por conta da pluralidade de papéis, das responsabilidades, enfim, que são mais amplas. E tem todo um rolê envolvido. Então, eu vou compartilhar aqui quando é que esse bichinho me picou. Eu, na verdade, eu vim das caixinhas. Eu fui uma menina que seguiu todo o plano perfeito de uma carreira de sucesso. E eu alcancei todos esses patamares. Então, nossa, eu sempre fui danada, sabe? Saideira, faladeira, adorava uma festa, mas eu sempre fui muito estudiosa. E aí ninguém podia falar nada pra mim, porque a minha parte eu cumpria, né? Eu tirava nota boa e tudo e tal. Então, ai meu Deus do céu, eu tenho que passar em federal. Passei numa universidade federal. E aí, depois eu entendi que foi privilégio, porque eu tive uma educação de extrema qualidade. Mas passei numa faculdade federal. Logo em seguida, 2 meses depois da minha formatura, eu passei num concurso público federal, que era o sonho de carreira de muita gente que eu conhecia. Então, com 22 anos, eu estava na minha casa, formada, com a minha família, já era casada, tinha minha filha, num concurso público federal, e todo mundo achava que eu era prodígio da família. E aí eu me sentia muito desconfortável, porque eu não estava feliz onde eu estava. Era tudo lindo e eu não me sentia bem. Falava, caramba, primeiro que eu nunca quis ser mãe, né? Eu falo até pra minha filha, você nunca foi meu sonho, foi minha vida. Hoje você é minha vida, e tudo que eu faço hoje é por ela. Mas minha filha veio, né, de um descuido, de um susto, enfim, não foi planejado. E aí eu tive que reformatar meu plano. Então fui para aquilo que as pessoas falavam que era muito bom, estudar para concurso, passei muito rápido. E aí eu falava, cara, esse aqui, tá todo mundo falando, nossa, que vidão, e eu não foi a vida que eu sonhei para mim. Levanta cedo, leva o menino para a escola, vai trabalhar, volta para casa, faz o almoço, pega o menino na escola, vai trabalhar, volta. Eita, à noite, assiste o Fantástico, jornal. Não, pelo amor de Deus, falei, não nasci pra isso aqui não. Novela, né? Novela das 6, novela das 7, novela das 8, novela das 9. Falei, Brasil, não é pra mim isso aqui não. E aí eu fui entrando em parafuso. E aí, na hora certa, que eu trabalhava no Instituto Federal de Mato Grosso, trabalhava no maior campus agrícola do Brasil, e eu tinha um cargo bem tranquilo, que era coordenadora do internato do maior campus agrícola. Os alunos moravam na escola. E quem cuidava da moradia era eu. Eu sou formada em psicologia. Então me jogaram nesse cargo para trabalhar 2 coisas muito simples, que era a gestão de conflito do internato. Eram 30 quartos que os melhores, assim, os alunos que tinham menos advertência, tinham o plano de pegar os quartos da ponta, que era só com 4. Mas os danados ficavam no quarto do meio, que era com 10. 10 meninos no quarto, e quem era responsável pelos conflitos era eu. E outra responsabilidade minha era lidar com as mães e pais. Porque psicóloga, você dá conta do rolê. Ou seja, eu tive 300 filhos no meio do mato, gente. Minha vida não se sai. Pegava, botava minha botina, juro por Deus. Bolava meu cabelo, pegava minha lanterna. Cansei de sair no meio do mato, de madrugada, para ir atrás de menino. Fugindo, entendeu? Aí eu falava pra eles, olha, a faculdade que você tá fazendo de ser danado, eu sou piada HDF, em cima de mim vocês não ganham não. E aí fiquei 6 anos nesse rolê. E num desses tempos eu fui para um evento, levar os alunos. Só que eu sou curiosa, então eu fiquei pro evento.
E era um evento, era uma maratona de inovação. Foi onde eu conheci. O que vocês vão fazer aqui? Startup. Eu falei, startup. Eu falei, deve ser o nome de um robô, né? Alguma coisa assim, vamos montar pecinha, mexer no controle remoto. E aí eu fui entender que startup era um tipo de empresa. Fui entender que empreendedorismo não é ter CNPJ, é comportamento. Quando eu descobri isso, eu falei, caramba, eu sou empreendedora desde que eu nasci. Só que eu empreendo onde eu estou. Fui descobrir o que era impacto social, o que era ODS. Entendi que eu tinha jeito de encaminhar o meu propósito. E falei, tudo fez sentido. Saí dessa maratona e falei para minha mãe. Falei, não sei como, não sei quando, mas eu vou viver disso. Isso aconteceu em agosto de 2016. Eu fiz um trabalho voluntário nessa startup que fez essa maratona por 2 anos, 2017, 2018, 2019 eu pedi exoneração. Me juntei com a minha sócia. Larguei tudo em Mato Grosso, carro, casa, móveis, amigos, marido. Eu, concurso, pedi exoneração, falei, bom, aqui eu recomeço do zero pro resto da minha vida, porque eu vou viver do meu propósito. Graças a Deus eu tive minha mãe que falou, você tem até eu morrer para dar certo. Graças a Deus ela está viva, mãe. Beijo, querida. Está viva, saudável, e a 3B está dando, 4 anos depois, os primeiros passos daquilo que a gente busca, que é a virada de chave, né? Ter um salário, a gente está começando a estruturar, porque realmente não é fácil. Ela nasceu em 2019, depois de muitos altos e baixos, uma pandemia no meio. É luta, viu? É eita atrás de vixe. Mas foi aí que eu descobri esse mundo de startup e escolhi sofrer de maneira diferente. Pelo menos hoje eu sofro com bumbum na areia, né? Mato Grosso não tinha praia, por isso que eu vim parar aqui. Show de bola. Eu achei engraçado conversar assim, porque eu vou vendo as coisas passando, né? Quando a Patrícia falou que ela era professora, eu começo a lembrar do meu passado. Então, assim, eu sou da área de tecnologia, mas eu fui para a área de tecnologia pela minha dificuldade, não porque eu tirava nota baixa, que eu também era bagunceira. Eu tinha autoridade para falar pro professor que o professor não podia assistir a aula hoje, não. Aí a Thay vai falando, eu falava. Quando ele não queria, eu estava escrevendo no quadro para ele. Então, quando eu não queria também, ele já sabia. Nem imagino. É sério. Sabe a nerd quieta? Não chutava isso nunca, Brasil. É sério, eu não assistia. Dia de sexta-feira, aula de matemática, gente, eu só ficava só até meio... Ó, o professor tá indo embora, tá tendo puxão. Então, assim, minha nota sempre foi alta. Só que eu me lembrei que eu tive bons professores. Então, o que acontecia? Eu, antes de entrar na área de tecnologia, eu sempre tive um probleminha. Que as pessoas falam que é doença, mas não é. É você não se entender. Eu sou disléxica. Então, quando eu escrevia textos, faltava ponto, faltava vírgula, faltava letra. Mas quando eu era matemática, todo campeonato de matemática, às vezes eu estava dormindo dentro da sala de aula, os professores me chamando para campeonato de matemática, de física, de química. Então, tipo assim, eu representava a turma, então não me cobra não, assim, sabe? Então eu fazia uma negociação para eu não me frustrar também. Então eu era boa em algumas coisas. E aí quando eu fui procurar a tecnologia, foi porque no Word eu descobri que tinha um corretor ortográfico. Aí eu comecei a participar de um projeto, que era de inclusão digital para trabalhar com o primeiro projeto de INSS, a primeira plataforma. E aí a gente ganhava bolsa na faculdade, porque eu não tinha dinheiro para ir para a pública, aqui no Rio de Janeiro era tudo caro, né? Então esse negócio de passagem, meia passagem, isso no Rio não existe não, né? Mas a gente passa tropeçando ali. E aí eu fui para particular, para fazer tecnologia. Quando eu cheguei lá, eu me dei de cara primeiro, algoritmo. Quem tem gente de tecnologia? Algoritmo. Quem já pagou essa bexiga dessa disciplina? Gente, é horrível, pronto. Aí você imagina. Foi a pergunta que eles levantaram a mão com menos força. Nossa, que horas? Tá vendo? Tá bom, eu já fiz, já passei por essa pandemia. Primeiro semestre, a gente já fala assim, quem não passar pelo algoritmo, não fica na faculdade. Caramba. Aí peguei o nome do meu professor era Balil, não esqueço o nome dele nunca. Eu nunca tirei nota baixa. Minhas notas, gente, você não tem noção, a minha primeira prova, ele falou, quem escreveu o nome certo, eu dou 1 ponto. Eu errei meu nome. Eu descobri que eu tava com tanto problema que eu errei meu nome, eu tirei 1 ponto de acertar o nome. Sério, foi nesse sentido. Aí fui passando, eu falei, não, gente, eu preciso aprender. Aí comecei a estudar com os meninos, e eu sempre fui de família humilde. Então, assim, faculdade, computador em casa, nunca fui rica, não tinha computador. O que é que eu fazia? Estudava nos estágios, estudava nos projetos, então eu não tinha computador. E fui levando. O que eu fui descobrindo? A força que eu tinha para estudar era maior do que o problema que eu tinha. Então eu conseguia sempre estar convertendo, igual eu fazia na escola. E fui chegando. Quando chegou no último período da faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E aí os meus colegas dependiam de mim, porque eles não sabiam as disciplinas, não sabiam fazer as matérias. Passei por C++, quem estudou já C++? PHP, Delphi,
Ninguém estudou Delphi, gente, eu tô velha. Delphi, banco de dados 1, banco de dados 2, tudo isso eu passava assim, eu então tirava de letra os meninos ali com o computador em casa. Eu falava, um computador em casa e vocês estão tirando nota baixa, gente. Se eu tivesse aí, eu tava desse jeito. E fui passando. Aí no último período, meus colegas se juntaram para eles não ficarem reprovados, montaram meu computador. Foi o primeiro computador que eu tive. Desse primeiro computador, eu comecei a trabalhar, fui conseguindo trabalho, passava em entrevista, redação, passava em redação. Eu sei que eu deveria ficar com aqueles pontinhos da dislexia, né? Eu ficava no meio do caminho, mas eu passava. Então, assim, eu fui sempre superando. Trabalhei muito tempo no Rio de Janeiro, e aí eu descobri que eu não conseguia ser programável. Tipo, sai de manhã, pega no trabalho, bate o ponto, chega, trabalha, não sei o que, eu descobri que eu tenho uma mente criativa, que a inquietude da gente é criar. E aí eu comecei a falar, eu não consigo mais, eu não conseguia, isso já estava me adoecendo. Aí eu pedi as contas também, faz 5 anos de empresa, pedi as contas, vim embora para Paraíba, falei, porque eu sou paraibana e o Rio não é para mim, todo mundo já casou, já teve filho, o pessoal tá dizendo que eu tô ficando velha e eu não vou dizer nem a idade. Nem tinha namorado, não tinha tempo para beijar na boca, vim embora. Quando eu vim para cá, comecei a arrumar trabalho como técnica de informática e aí eu era de automoção e processos. Então, eu consegui, minha mente é processual. Abriu a porta, fechou a porta, entrou, faz não sei o que é igual ao algoritmo. Descobri isso. Aí fui trabalhando aqui, comecei a dar consultoria e tal. Quando veio a pandemia, eu estava trabalhando na Unimed. Eu era do planejamento estratégico. E aí, o que aconteceu? Quem era da área administrativa foi desligado junto com a pandemia. Aí eu fui pegar de supetão, aí eu falei, não, peraí, eu tenho um CNPJ aberto, porque eu dava consultoria de processo, vou voltar para isso. Fui trabalhando com isso, dentro da pandemia, também descobri a minha gravidez, que eu estava planejando 2 anos antes, mas ela não veio, ela veio 2 anos depois com pandemia, veio dos anos de Deus. E aí, fui trabalhando com isso, trabalhando home office, criando as coisas para não ficar parada, porque mente criativa precisa ser estimulada. Criamos canal no YouTube, eu comecei a conhecer mulheres, eu ficava, gente, eu não sei o que é estar grávida, eu não sei o que é ser mãe e tem uma pandemia. Fazia conexão com outras mulheres pelo LinkedIn, saía cutucando todo mundo. E aí as associações que a gente faz parte, que hoje eu também conheço a TAI, foi levantando a minha autoestima. E aí fui passando por tudo isso, óbvio, casamento, filho, tropeços e acertos. Quando foi ano passado, eu já estava numa outra empresa, eu trabalhava de casa remotamente. E aí eu descobri que depois de 9 meses, eu continuava com a inquietação de bater o ponto, trabalhar, a horário do almoço, bater o ponto. Mas você está de casa? Eu falei, não é para mim. Saí da empresa. Eu trabalhava com gestão do conhecimento. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ir para editais. Eu nem sabia o que era startup. Gente, eu não sabia. Da área de tecnologia, eu sei o que é empresa de tecnologia, startup não. Participamos de um edital e o primeiro susto que eu tive, faz um pitch. Que bexiga que é pitch? Startup NE. Que sigla é essa, gente? Isso é sigla, saúde, alguma coisa? Não, mesma coisa, eu não sabia que era nada. De tecnologia eu fui descobrindo as coisas. Então, empreender, a gente sabe o que é porque a gente sofreu na vida, então a gente teve que lutar para fazer. E aprender que você é empreendedor, que você se vira nos 30, que se precisar a gente vai vender as cadeiras da sala para não passar fome. Mas ser startupeiro é viver com uma lapada todo santo dia. Eu falo isso todos os dias. Então, assim, eu descobri que ser startupeiro é você não desistir nunca. Eu descobri que ser startupeiro é fazer o que eu gosto. Eu descobri que ser startupeiro é empreender, porque a gente vende almoço para comprar janta. Então, eu descobri que startup, na verdade, é um sinônimo de superação para quem quer ser empresário e empreendedor. Não é fácil ser startupeiro, mas é emocionante. Todo dia uma lapada. Todo dia uma lapada. Hoje mesmo a gente já tomou uma lapada que a gente faz espera. Então, assim, é tecnologia, a gente sabe que tem que programar. E a Intense nasceu, hoje eu trabalho com 10 pessoas voluntárias, porque elas gostam do que elas fazem. Dinheiro a gente está almejando, mas a gente gosta do que faz. Primeira coisa. E a Intense, ela trabalha com o quê? Sustentabilidade, com o social, com a solução, com a tecnologia. Né? Como eu falei para vocês, hoje a gente trabalha junto com as ODS. Por quê? Mudança de paradigmas. Então, quando a ONU veio para oferecer objetivos que a gente tem que assumir, veio outro viés, que é a gente trabalhar com o bem do próximo. Então, quem é empreendedor, ele não está fazendo para ele está fazendo para o próximo. Quem é startupeiro, ele não cria solução para ele, porque primeiro a solução tem que ser vendível, então a gente cria para o próximo. E quando a gente criou a nossa solução ano passado, a gente estudou que era um Natal Sem Fome, que é o nosso software SOS Dignidade Menstrual, que é justamente para a gente trabalhar com públicos de mulheres, meninas e homens trans, que a gente vai fazer um mapeamento das ONGs,
que trabalham aí dando assistência para essas pessoas, e a gente vai conseguir captar recursos para poder comprar kit de dignidade menstrual para que as pessoas sejam dignas. E ao mesmo tempo nasceu a nossa consultoria em tecnologia, porque as empresas sabem o que é tecnologia, mas elas não sabem o que é o social. E o social não é da cesta básica. O social não é você chegar ali e toma aqui 10 reais, vai almoçar. O social tem a ver com a sociedade. Então a gente quer, por meio da consultoria, levar os nossos clientes a entender o esforço da tecnologia, mas de um mundo sustentável, onde todos nós vamos trabalhar e ser cooperadores para o bem do próximo. Então a gente ensina inovação, tecnologia, né? A gente está com o MBA, estou lançando ali também, se vocês quiserem visitar o stand da gente. Então, startupeiro, a gente é uma lapada todo dia. E comecem como voluntário, porque eu falo, a gente aprende tanto, se desafiando, né? Aprendendo todo dia. E eu acho que é isso, né? Acho que eu já até falei demais, né? Porque aqui é tudo novidade. Falou assertivamente. Eu acho muito importante a gente compartilhar e trazer todos esses vieses, né? Nosso painel era para falar de desafios, trajetórias e conquistas. E eu acho que cada uma trouxe um pouquinho disso dentro das suas vivências. E aí agora o nosso time também já está chegando, a gente tem 5 minutinhos para finalizar. E eu gostaria que cada uma trouxesse uma dica bem rapidinha de quem já é do mundo da tecnologia. A galera daqui eu imagino que seja a maioria da área de computação, TI. A gente tem a galera que está acompanhando a gente ali pelo Insta também, que a maioria deve ser empreendedor e aspirante a startupeiro, né? Eu acho legal que hoje o mundo da tecnologia engloba muito mais do que só programação. Então eu sou psicóloga, vim da área de educação e sou da área de tecnologia. Sou CEO de uma startup, estou trabalhando sofrendo com os devs da vida. Momento de silêncio. Volto. E mediando, moderando, construindo soluções usando tudo isso. Então a tecnologia é muito mais ampla do que a gente pensa. Então, para quem é da área, para quem não é da área, qual é a dica que vocês trazem, tanto para o mundo startupeiro, quanto para o desenvolvimento da carreira, para entender essas soft skills, hard skills, onde você quer estar, o que é que você quer fazer, qual é a dica profissional aí para a galera? O que foi que eu aprendi? Eu saí do mundo acadêmico, né? Eu sou professora há 21 anos, mas tenho uma formação acadêmica, ensinei na universidade, tenho pós-doutorado nessa área. Quando fui para o mundo da startup, me senti completamente perdida, porque eu não dominava essa área. Hoje eu já passei por várias acelerações, mas eu não dominava, eu me sentia completamente perdido nessa área. Então, qual é a dica que eu dou para quem quer empreender, para quem é startupeiro? É buscar apoio. Nós temos inúmeras pessoas que são maravilhosas, pessoas que são de alta qualidade e que são acessíveis. Pessoas que podem estar nos ajudando de diversas maneiras. Buscar as instituições que podem nos ajudar. Um exemplo é o Sebrae, que tem inúmeras formações para as pessoas que estão começando a empreender. Buscar mentorias. Então, é o dinheiro que você paga, mas você paga com muita vontade de dar certo e dar certo. Porque a mentoria é você encontrar as pessoas certas para falar sobre as coisas certas. Então, a gente que está navegando no mundo que a gente não conhece, a gente precisa de um guia. Imagine você viajar de um lugar para outro sem GPS, sem guia. Quer ser startupeiro, quer empreender, busca o seu GPS. Para mim, GPS são as pessoas certas. Estar com as pessoas certas, estar nos eventos certos e buscar as instituições certas para empreender. Você vai sofrer muito, porque eu acho que a nossa história aqui, a gente teve que aprender às cegas muitas vezes. Mas hoje nós temos inúmeras oportunidades, exemplo desse evento aqui. Então estejam com as pessoas certas, estejam no lugar certo. Entre em contato pelas redes sociais com as pessoas certas. A gente precisa criar um hall de parcerias. Então, hoje a Mochilei é o que é pelas parcerias que ela fez ao longo do tempo, pelas pessoas maravilhosas que a gente encontrou ao longo do tempo, que a gente não larga nunca mais. Um exemplo é a Tayane Belchior, com o programa Acelera B Mulher, que foi um programa que nós participamos e que mudou a nossa vida também, mudou a nossa mentalidade. Essa é a dica que eu dou para todas vocês. E a dica que eu vou trazer é complementar a dica de Patrícia, porque eu acho que a gente vai se completando aqui nessa jornada, a gente vai aprendendo muito e cada uma de nós acaba complementando o que a outra tem para entregar. E eu gosto de trazer uma reflexão que é da comparação. A gente
vive nesse mundo digital, de redes sociais, e a gente costuma, muitas vezes, olhar para a vida do outro como se nós tivéssemos a obrigação de estar naquele mesmo lugar, sendo que com recursos, tempo completamente diferentes. E eu gosto de trazer essa reflexão para que a gente não se compare com outras pessoas, porque a comparação, ela nos paralisa. E eu gosto de trazer a palavra inspiração, admiração, porque a inspiração, a admiração, ela faz a gente mirar. A gente tem que ter essas pessoas inspiradoras por perto, essas pessoas que nos conectam, que nos fazem olhar para lugares diferentes dos quais a gente está. É muito bom a gente ver uma pessoa lá no alto ali e dizer, eu quero chegar ali. Mas não agora, com a condição que eu tenho agora, não com as ferramentas que eu tenho, mas eu vou chegar ali. No modelo de admiração, porque a admiração ela faz a gente seguir adiante, ela faz a gente fluir. Então a dica que eu quero deixar é essa aqui: não se compara, porque a comparação paralisa. Admira, mira, que a gente vai muito mais adiante. Coisa linda, vai tu, Jenny. Eu acho que eu estava pensando em um monte de dica aqui, mas não vai dar tempo, tá, gente? Então, primeiro eu vou falar para quem é da área de tecnologia. Eu descobri que o meu algoritmo ele funciona da seguinte forma: não aceite os else's que a vida te dá, transforme todo else em true. Então, toda vez que alguém me dava uma condição negativa, eu mostrava que eu tornava essa condição verdadeira e possível na minha vida. Então, você tem um problema, uma limitação. Eu falava, não, eu sou ilimitado. Que você não pode isso, eu falo. Gente, eu escutei assim, paraibano é burro, no Rio. E eu falei, querida, as minhas notas são melhores que a sua. Depois de alguns anos, eu descobri que a mesma pessoa que falou que paraibano era burro, hoje eu tenho 2 MBAs e ele não saiu nem do primeiro. Eu tenho graduação, pós-graduação, já estou buscando o mestrado e ele continua lá, no mesmo lugar. Então, eu transformei todos os meus else's em true. Todas as possibilidades que para ele tem limite, para mim são ilimitadas. Então, acho que essa é a primeira condição para vocês. Segundo, acreditem em vocês. O primeiro propósito da vida é a gente acreditar em nós mesmos. A gente não pode, como a João acabou de falar, eu não posso esperar que o outro acredite que eu vou conseguir. Eu tenho que determinar que isso é possível para mim, porque sou eu que vou sentir a dor para chegar até lá, né? Então, acho que vocês têm que seguir esse ritmo também. E procurem conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento é a razão da nossa essência. Nós viemos aqui para ser conhecedores. Cada um daquilo que gosta de fazer. Eu não posso querer o conhecimento da Ju, porque ela faz uma área, no caso da Patrícia, porque ela faz uma outra área, no caso da Thay, aqui, que tem uma outra área, mas eu posso desenvolver as minhas habilidades e as minhas competências. Então, busquem aquilo que vocês gostam de fazer. Não é dinheiro que se paga a nossa motivação. A nossa motivação vem pelas nossas emoções. As emoções têm que ser boas, para a gente produzir coisas importantes e que sejam de sucesso. Acho que isso é o que eu traria para vocês hoje. Coisa linda. O que eu fecho depois disso? É sobre isso. Eu acho que eu queria agradecer vocês. Compartilho de todas as dicas, trajetórias, dores, amores. E se é algo que eu posso agregar é que não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena vocês saberem quem são. Agora vem a psicóloga falando, né? Vale a pena investir em todos os possíveis processos de autoconhecimento, independente da sua área, se é de exatas, se é de tecnologia, se é de computação, se é de TI, se é com gente, se é sem gente. No final, tudo é sobre gente. Se você produz um software, é para alguém usar. Se você vende um produto, é para alguém comprar e usar. Se você trabalha com gente, é sobre gente. Se você é dono da empresa, a pessoa que vende, é sobre gente. No final, sempre é sobre gente. Não é à toa que as 10 habilidades profissionais do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial, são 10 soft skills. Então, aprendam a técnica. Eu vou fechar com uma frase que eu gosto muito, que é do Jung. Foi a frase que eu escolhi para o padrinho da minha formatura, lá em 2000 e alguma coisa. Que fala assim, que aprenda todas as técnicas e domine todas as áreas, mas quando for tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, independente de onde vocês estiverem. Desenvolvam as habilidades sociais, comportamentais e de gestão emocional. No final do dia, depois de tanta tecnologia, inovação, validação e todo o processo que está nesse mundo envolve, são essas competências que vão salvar vocês.
É essa competência que salva a gente todo dia, ou pelo menos o tentar desenvolver elas, né? Vai continuar buscando, não desiste não, tá bom? Muito obrigada a presença de cada um de vocês aqui, obrigada ao pessoal que estava aqui online com a gente e... Sigam nas redes sociais. Sigam nas redes sociais, muito bem. Nosso stand está lá na entrada, tem aqui a Mochilê, a Espera aí Criativa, a 3B e a Intense GP. Tem descontos, né, Thay? Fala dos descontos. Para vocês, gente, que estão aqui no evento, nós estamos lançando, eu falo nosso porque eu me enfio em todos os projetos de todas, tá? Então, tudo meu, nada delas. Brincadeira. A Intense está trazendo para João Pessoa, primeiro MBA em ESG, tá? Em sustentabilidade, com olhar para esse novo quesito, para inovação. Todas as informações estão disponíveis ali no nosso stand. Quem está aqui na Expotec tem 30% de desconto e até... Não, a partir desse horário, que quem ficou aqui junto com a gente vai disseminar, tem 60% de desconto no MBA. Para tá? vocês, a indicação, tá? 6 meses de duração. Presencial. Não é presencial não, é remoto. Faz de onde quiser. Direto com o professor. Vai online, ao vivo. Entendi. Via tecnologicamente. Tá vendo? Coisa linda, gente. Aproveitem as oportunidades, pessoas e coisas que são disponibilizadas. Estamos ali para tirar mais dúvidas, tá bom? Cheiro, obrigada! Você vai deixar essa live salva? Vamos, com certeza. A gente não sabe se transmitiu direitinho, sem muita trava. Tá rolando ao vivo ainda. Ai, mas